Agora aqui na Rádio Mais Feliz do Planeta. Continue com a gente e participe você também. Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Pois é, muito bem, estamos começando o nosso Código Aberto desta sexta-feira. E que sexta-feira, hein? E que lição maravilhosa a gente pôde aí estudar ao longo dessa semana. E a oposição aqui foi geral. Muita gente aparece aqui no cenário. A gente pôde ver momentos incríveis em que o povo de Deus retoma ali a reconstrução do templo. E a gente vai falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa. Eu já tenho aqui nos estúdios, vocês já estão vendo aí quem assiste pelo YouTube e pelo Facebook, o meu amigo e irmão, Pastor João Batista. É sempre uma alegria, é sempre uma aula assistir esse homem de Deus falando. Você sabe que eu sou teu fã, rapaz. Não só como pastor, mas como pessoa, né? Você é uma pessoa maravilhosa, a gente gosta demais, né? Meu amigo, vamos lá hoje? Vamos, meu amigo. Hoje vai ser uma grande bênção, né? Na verdade, essa lição, ela está sendo uma grande bênção e nós cremos que hoje não vai ser diferente, né? Bom, a gente deve estar aqui vendo, imaginando os nossos ouvintes, perguntando, mas é só Pastor João? Na verdade, eu tinha anunciado que o Kênio estaria com a gente, mas o Kênio, como ele faz a edição de vídeos, apareceu um trabalho para ele. E em cima da hora ele falou, meu amigo, eu acho que não vou conseguir terminar. Se ele aparecer aqui, beleza. Se não aparecer, a gente vai aqui com o Pastor João mesmo. Pastor João, então o tema hoje, dessa semana, na verdade, é enfrentando oposição. E a gente vai aqui pegar os pontos principais. Lembrando que são vários números aqui que aparecem, vários momentos aqui difíceis, mas em cada momento a gente tira uma lição muito importante. E eu vou pedir para o pastor João, então, começar orando, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção da tua palavra. Às vezes os relatos históricos, a gente olha de maneira rápida e parece só história, mas nos ajuda a olharmos além da história e vermos a tua poderosa mão guiando o teu povo. Continue conosco ao decorrer da recapitulação desta lição, que possamos compreender a tua mensagem neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lembrando que nós temos aqui aquele código, viu, pastor? Nós temos um código que a gente revela sempre no final. Né? Exatamente. Qual é o código? É o seguinte, calma aí que eu vou revelar. São 3 números que eu vou revelando para o ouvinte. O ouvinte tem que prestar atenção durante todo o código aberto e anotar os 3 números, que sempre é um período ali da história. E sempre tem uma explicação. Então vamos lá, o primeiro número aí para você anotar é o número... Anota aí, ó. Número 5, tá? Esse é o primeiro número. Depois eu explico por quê. Então anotou aí, tá? Quando você terminar... Diógenes e seus mistérios. Depois você pega e passa pra gente qual é o código completo. Pastor, vamos ver a oposição começando quando aqui nesse relato da Bíblia? O contexto ali da reforma do templo. Quando é que aparece a primeira vez a oposição? Bom, a primeira oposição... ela aparece na reconstrução aqui do templo, né? Sobre a liderança de Zorobabel, né? Então, eles retomam na verdade, eles estão focados no templo aqui. Nesse momento aqui, eles estão focados no templo. E é impressionante que alguns dos inimigos, se você ler todo o capítulo 4, ele vai mostrar que os inimigos eles fazem... parar a construção do templo. Vamos ler aqui, pastor, acho que fica mais fácil. É interessante a gente dar uma lida para a gente sintonizar dentro da lição. Vamos lá. Esdras 4, de 1 ao 5, né? Do verso 1 ao verso 5. Pode ser. Pode ser todo o capítulo. Diz assim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que o Senhor, ou melhor, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, ou ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel,
como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos ou inquietando no edificar. Aparentemente aqui, pastor, vamos lá. Vamos. Parece que eles não foram muito assim bonzinhos, né? Porque eles estavam dizendo, não, a gente quer ajudar vocês aí na obra. Como é que alguém quer ajudar depois atrapalha, né? Então, na verdade, aqui, por que Jesua e Zorobabel não aceitaram o apoio do povo? Porque, na verdade, essa associação com os inimigos ela não seria saudável. Essa contaminação. Né? Na verdade, o mesmo espírito que estava em Zorobabel e Jesua não era o mesmo que estava naqueles que estavam, entre aspas, dizendo que queriam ajudar. Tanto é que as ações seguintes deles demonstram a verdadeira intenção deles, que não era ajudar, mas era atrapalhar a obra de Deus. Às vezes, nós podemos pegar aqui já uma primeira grande lição. Nós precisamos entender que, às vezes, tem associações que a gente acha que a gente vai ter vantagem, mas é somente depois a gente vê a verdadeira intenção que aquela ação poderá... o que poderá acontecer, né? Na verdade, eles estavam com receio, né? Eles queriam atrapalhar mais do que ajudar. Eles tinham medo de Israel voltar a ser uma grande nação. Isso. Na verdade, esse foi o questionamento que eles levaram até o rei Artaxerxes para parar com a construção do templo. Sim. Então, eles levaram esse questionamento para o rei Artaxerxes. Olha, o povo de Israel já foram os inimigos do teu reino. Eles têm um Deus forte, Deus poderoso, e eles destroem. Então, eles levaram essa preocupação ao rei Artaxerxes. E o diabo também usa da mesma maneira hoje, né? Claro. É mentira, né? Não, a gente quer adorar também o mesmo Deus de vocês. Estamos aqui só querendo ajudar. Então, devido a toda essa questão dessa oposição, Jorge, aqui no verso 24, diz que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Isso foi aproximadamente aqui, ó, do ano 535 a 520, foi o período que foi abandonado, então, a reconstrução do templo, não de Jerusalém ainda. Jerusalém não está... Foi bem depois. Nós estamos falando aqui do templo. Né? Então, é importante a gente ter isso aqui claro. Dentro desse contexto aí, vamos passar então para a parte de segunda-feira, né? Que aí nós encontramos... um período aí que você fala, né? Bem grande, né? Isso. Em que o templo não foi mais reconstruído. Me parece que foi, assim, algo muito rápido. Eles começaram a construir no início, né? Em 2, 3 anos pararam a construção por causa da oposição. E ficou 15 anos parado. 15 anos parado, mas Deus, aqui se você acompanhar em Êxodo capítulo 5, não vamos ler por questão de tempo, você vê as exortações dos profetas que encorajaram o povo a retomar a construção novamente. Os profetas foram lá, e aqui 2 profetas que são destaque, Ageu e Zacarias, eles foram lá e incentivaram o povo a reconstruir novamente o templo que estavam abandonados. É interessante que quando você lê o livro de Ageu, lá ele tem uma forte repreensão. Muitos dos utensílios que haviam sido extraídos, como os cedros, que haviam sido trazidos para a reconstrução, eles estavam usando nas suas próprias casas. Então, ele faz uma repreensão ali. Vocês estão morando em casas apaneladas, ou seja, bem feita, bem construída, e a casa do Senhor está desprezada. Então, chega com forte repreensão para que a reconstrução seja retomada. Eles encorajam, então, a retomar a construção de Jerusalém, e aí, então, acontece o decreto de Dario para que a reconstrução do templo seja retomada. Isso acontece no ano que é 520, termina, né? 520 isso. Começa e no ano... 5 anos depois 5 anos depois a reconstrução do templo... Quer dizer, rapidinho, ficaram 15 anos parados. Exatamente. Se tivessem tido fé em Deus, teriam terminado muito antes, né? É porque às vezes a gente pensa que pelo fato de a gente estar realizando a obra de Deus, a gente vai realizar de maneira fácil. Mas veja, em nenhum momento Deus remove a perseguição, mesmo quando nós estamos realizando a obra do Senhor. Então, a oposição, pelo contrário, a oposição mostra que estamos realmente no caminho certo. A gente vê muitas pessoas também hoje em dia, ao menor sinal de dificuldade, desistirem, né? E dão mais atenção às coisas materiais, às coisas que nós temos seculares aqui. Isso é triste. Deus não quer que a gente faça isso. O coração do povo, ao invés de se voltar para as coisas eternas, estava se voltando para as coisas seculares.
Então fica a lição para a gente. Deus chamou o povo e usou esses 2 profetas, né? Um momento muito importante. Agora, interessante que eles ouviram, né, a voz do profeta. Exatamente. E os profetas conseguiram incentivá-los a fazer essa obra. Isso mesmo. Isso é importante porque sempre que um profeta se levanta, é Deus falando com o povo, né? Agora, eu queria só pegar um destaque contigo aqui, que aparece em Ageu capítulo 1, pastor. Você Sim. viu aí, você estudou bem, que Isso. o povo estava sofrendo de escassez por conta dessa negligência, passando por necessidade. É quando a gente não prioriza Deus, a Exatamente. gente sofre as consequências, né? O grande problema aqui não é templo, não é muro, não é reconstrução. A grande questão é que as nossas ações revelam a quem nós estamos priorizando. Então o povo estava priorizando primeiro seus próprios interesses e deixando os interesses de Deus para segundo plano. Ao mesmo tempo também, tem muita... A gente deve ver, pastor, a misericórdia de Deus, né? Claro. A gente passar por dificuldades em um momento em que a gente não coloca Deus ou não prioriza Deus, é o momento que Deus fala assim, olha... Acorda aí, você precisa... Isso. Agora, pior é quando, mesmo a gente negligenciando a Deus, parece que a gente tem tudo, né? Aí Exatamente. a gente acaba não... Nós temos um texto que Jesus mesmo disse ali nos evangelhos, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se nós colocarmos em prática esse princípio, com certeza nós teremos uma vida totalmente diferente. É verdade. Bom, vamos passar aqui para terça-feira, pastor. Houve aí um momento em que a obra parou. O que aconteceu aí? Na verdade, não parou porque eles quiseram. Na verdade, devido ao contexto ser todo interligado, a gente até citou essa parte Sim. aqui, mas é importante, importante destacar que eles não pararam porque, tipo, vamos parar aqui, não. E, na verdade, eles foram forçados, né? Então, baixou um decreto aqui, no verso 23, diz assim, ó, depois de no capítulo 4, depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e seu companheiro foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Então, na verdade, eles foram forçados a parar a obra. Não foi uma vontade, não foi por vontade própria. Então, foi criado todo um cenário. Né? Então, colocaram o rei Artaxerxes contra a reconstrução do templo e eles agora foram forçados com mãos armadas. Né? Então, eles foram forçados. Agora, claro, essa circunstância de guerra levou Israel a temer e a não confiar no Deus Aí que está o problema, né? Aqui está o problema. Porque vamos ler ainda, depois que Neemias retoma o templo, continua a perseguição, continua... os inimigos continuam querendo invadir Jerusalém, mas aí Neemias age de maneira diferente, né? Totalmente diferente, vamos... E a gente vê até o próprio Artaxerxes sendo persuadido a... Isso, ele foi persuadido a parar com tudo, né? Exatamente, isso. Começou de um jeito e, infelizmente, a gente vê ali o povo convencendo os maus ali. Agora, o destaque aqui é o medo, né, que o povo o teve. medo. O medo ele não pode nos privar de continuarmos avançando na obra de Deus. Né? O inimigo é real. Sempre vai ocorrer oposição. Agora, o medo ele não pode nos fazer parar. Precisamos continuar avançando, confiar naquele que nos disse, vá em frente. Então, se Deus havia mandado com que o templo fosse reconstruído, então ele ia assegurar até o final. Então, faltou aqui confiança. E a gente vê essa fé que faltou neles ali, muito no coração de Neemias, de Esdras, totalmente o todos, contrário. porque eles acreditavam nas promessas de Deus. Agora, a gente vai ver em Neemias uma atitude totalmente diferente. Alguém que reivindicou as promessas de Deus. Exatamente. Então, vamos passar aqui, porque o tempo está voando. Vamos pegar um pouquinho mais sobre essa obra agora, entrando com Neemias, quando ele age, pastor? Vamos lá, então. Neemias, capítulo 4. Vamos só destacar aqui alguns pontos importantes. Na verdade, a parte de quarta e quinta toda está relacionada a Neemias, né? Neemias, então, ele leva o povo a uma ação. É impressionante, eu até destaquei um verso aqui, ó, só um verso. Por favor. No capítulo 4, verso 9, diz assim, ó: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Além da oração, além da busca, teve ação. O próprio título da parte de quarta, Neemias age. Neemias não fica apenas na oração,
Você vê que além da oração, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra ele. Ele poderia ter orado, não, mas Deus vai cuidar de tudo. Não. A oração não pode me levar a uma vida de conforto, no sentido de eu ficar, eu orei, Deus vai abençoar, minha saúde Deus vai abençoar, mas eu como qualquer coisa, eu me alimento de qualquer maneira. Não, Deus não vai abençoar. Tem que ter sempre essa combinação, veja se eu estou certo. Oração e ação. Claro, tem que haver a participação humana, que é a obediência. Nós estamos vivendo uma geração hoje que quer as bênçãos de Deus, que quer a glória de Deus, mas não quer a obediência. Veja, o que Neemias está nos ensinando aqui? Além da oração, além da comunhão, além da busca, o que ele reivindicou? Ele obedeceu, ele fez tudo o que estava ao alcance dele para que Deus pudesse atuar. E isso é importante para a gente entender. A gente vê que Neemias realmente era um homem de oração, porque a primeira coisa que ele fez foi orar. Foi. Aí com a oração ele teve sabedoria para agir, atitude, né? Você vê, por exemplo, eu li uma vez a respeito de Josué. Josué, quando ele ia lutar as suas batalhas, ele lutava como se a vitória dependesse 100% da força física dele. E quando ele orava a Deus, ele orava e ele clamava a Deus como se a vitória dependesse 100% da atuação divina. Ou seja, 100% humano, 100% divino. Isso é uma importante lição para nós hoje. Claro. Né? A gente precisa avançar, a gente precisa agir nos nossos projetos, a gente quer que a obra de Deus realize, mas eu não posso ficar só na oração. Eu quero que o meu amigo seja convertido ao Senhor. Peraí, além de orar, o que é que eu faço por ele? Vou dar um estudo bíblico. Vou dar um estudo bíblico, vou eu fazer uma visita para ele. O que eu estou fazendo? Qual é a ação que eu estou realizando que condiz com a minha oração? Às vezes a gente ora e vive de maneira... Se a nossa oração está desconectada da nossa ação, então ela não vai surtir nenhum efeito. Vamos pegar aqui, pastor, ainda dentro desse contexto de quarta-feira, quais foram aí as atitudes que ele fez aí depois da sua oração? Porque ele chamou todo o povo ali, organizou uma vigilância. Isso, ele orou, organizou uma vigilância ativa, né? O povo ele fazia turnos durante o dia e a noite, a fim de estarem preparados para qualquer ataque iminente. Ou seja, o povo estava sempre atento. Isso é importante, né? Neemias também organizou as pessoas ao redor do muro, reunindo-se com armas, a fim de que cada família estivesse pronta para lutar. Além disso, ele dividiu seus servos em 2 grupos. Um trabalhava e o outro segurava a arma. Não foi fácil, amigo. Não foi fácil. Então, veja, ele preparou um ambiente e foi para cima, foi para a luta, foi para a batalha. Eu quero que Deus realize uma grande obra na minha vida, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para que essa obra aconteça? Eu quero ter um bom emprego. Peraí, tu está estudando para o concurso? Quantas horas tu dedica estudando? Quantas horas tu passa na internet? Quantas horas tu joga tempo desperdiçado? Bom, eu quero ser um conhecedor da palavra de Deus, eu quero ser um conhecedor da Bíblia. Mas quais são as ações que você está fazendo que diz realmente que isso que você está falando é o que você quer? Então, veja, eu digo que Deus é prioridade na minha vida. Bom, eu posso falar isso, mas o que vai determinar que Deus é prioridade na minha vida? É minhas ações. Exato. Então, veja, as ações de Neemias, a ação dele, a organização, ele ir para cima, ele planejar, isso mostrava realmente que ele, além da sua oração, ele estava disposto a fazer tudo o que estava ao seu alcance e até o limite de sua força, da sua liderança, para que a obra de Deus fosse realizada por intermédio. Eu imagino, foram 52 dias. 52 dias. Árduo trabalho. Árduo trabalho, perseguições, como o próprio texto diz, era uma arma, era uma mão na ferramenta e outra mão na arma. E ele fiscalizando tudo, incentivando, também colocando a mão na massa ali. Exatamente. É interessante que se você for analisar os 2 momentos, tanto no primeiro momento, quando lá em Esdras, quando a condição é forçada a parar, e no segundo momento de Neemias, até parece que no segundo momento a perseguição é mais intensa. Mas ele não parou. A despeito da perseguição, ele não parou. Agora vem uma grande pergunta. Por que ele não parou? E é importante a gente destacar esse ponto. Vamos lá. Por que Neemias não parou? E eu destaquei alguns versos importantes aqui, ó. E está no verso 14 do capítulo 4. Inspecionei-me, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao redor do povo: não os temas, lembrai-vos do Senhor grande
e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então ele levou o povo a lembrar do que Deus já havia feito no passado, a reivindicar o Deus que atuava no passado, vai atuar no presente. Foi bem forte, não temais. Não temas, fique tranquilo, vamos avante. E ele tem o verso 20 também, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Amém. Então, amigo, reivindicação da promessa antiga, ou seja, o mesmo Deus que nos guiou até aqui vai continuar nos guiando. E essa batalha não é minha, não é sua, não é nossa. Essa batalha é de Deus e Deus pelejará por vós. Amém. Isso deu confiança. Né? Isso é confiança. Ele com certeza. Realmente conhecia esse Deus, né? Isso fez com que ele continuasse e a sua fé também incentivou os outros, né? A com também certeza. fazerem a obra. Neemias teve uma liderança incrível, né? Agora, e quando é que entra aí esses personagens aqui, Sambalat e Gesem? Na verdade, Sambalat, qual é o nome do outro aí? Tobias, né? Gesem e Tobias, eram três aqui. Isso. Então, esses três aí, eles tiveram uma ideia. Bom, já que eles não podiam fazer um ataque contra Israel, que era porque protegido era pelos protegido persas. pela lei dos persas. Exatamente. Isso, de que eles buscaram lá no arquivo real e viram que a lei do Sírio, então não pode ser Até porque ele estava revogado. num território deles, né? Então eles tiveram uma estratégia diferente. Já que eu não posso atacar todos, nós vamos atacar quem? Vamos atacar o líder. Sim. Então eles começaram a atacar de maneira direta Neemias. Enviando cartas, querendo fazer um encontro com ele num território sem primeiro encontro. Também. Quem sabe um encontro ali, apaziguador, olha, vem aqui, vamos fazer um banquete, vamos fazer um contato amistoso. Só que é impressionante a maneira como Neemias responde aquele convite. A gente vê que Neemias estava ligado, né? Focado. Um líder, ele tem que ser focado para não ser distraído pelo pelo inimigo. Tinha percepção das coisas. Os nossos inimigos poderão nos distrair de maneira muito rápida. Mas ele se permaneceu firme, ele falou assim, ó, estou realizando uma grande obra aqui no verso 3 do capítulo 6, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu pararia? Agora é impressionante, e o autor da lição me fez refletir dessa questão, estou fazendo uma grande obra. Veja, Neemias não era qualquer um, né? Neemias era um copeiro do rei. Neemias era alguém que ocupava um cargo de alto escalão. E ainda assim ele não fala que quando ele estava lá, ele estava realizando uma grande obra. Agora, reconstruir uma cidade que está toda destruída, ir lá sofrer, um povo que está sendo desprezado, aos olhos humanos não é uma grande obra, mas aos olhos de Neemias e aos olhos dos céus, ele estava realizando uma grande obra. E ele disse, eu estou realizando uma grande obra e eu não posso descer. Vocês são importantes, porque quem estava chamando ele eram profetas também, né? Eram falsos profetas, pessoas que estavam tentando induzir, tinha falsos profetas no meio. Mas ele falou, eu não posso descer, eu estou realizando uma grande obra. Em outras palavras, estou realizando uma obra nobre, uma obra importante. Sabe, as coisas de Deus não pode ser tratado como de qualquer algo, maneira, de qualquer maneira, sem importar. Estudo minha Bíblia quando der, eu busco a Deus quando eu tiver primeiro tempo. Minha faculdade, primeiro meu trabalho. Primeiro né? minhas coisas aqui, se der tempo. Não, Deus não pode ser tratado como segunda classe. Deus deve ter prioridade na nossa vida. Isso Neemias deixou bem claro. Pastor, nosso tempo se esgotou, infelizmente, mas eu gostei muito. Eu queria que você terminasse aí em 30 segundos. E é o seguinte, a gente se empolgou tanto que eu nem falei os números. Vamos lá, vou revelar agora, gente. Me desculpe, mas foi muito bom, né? Olha só, vamos lá. O segundo número é o número 3, tá? E o pastor agora vai fazer em 30 segundos, o seu comentário e eu revelo o último número para vocês. Vamos lá. Eu queria destacar, Jorge, eu sei que só para finalizar esse momento, é impressionante o momento em que Neemias é levado a ceder por causa de uma falsa profecia, que é o profeta Semaías, que é comprado por aquele trio satânico ali, né? Sim, sim. E é interessante que quando Semaías levou o profeta Neemias, induzindo ele a entrar no templo e fazer trabalho de um sacerdote, ele percebeu que não era Deus, que Deus não estava falando por meio daquele profeta. E eu queria levar o nosso amigo ouvinte
a refletir da seguinte maneira. Precisamos agir de acordo com a vontade de Deus que já está revelado. Qualquer palavra que é contrária à palavra de Deus, nós não devemos seguir avante. Neemias foi vitorioso. Por quê? Porque ele seguiu a palavra de Deus. Ele seguiu as orientações de Deus. E tudo que era contrário à palavra de Deus, Neemias rejeitava. Às vezes a gente fracassa porque nós rejeitamos a palavra de Deus. Ou por não conhecermos a palavra de Deus. Ou por não conhecermos. Então eu queria terminar com esse pensamento. Sim. E eu queria que o amigo ouvinte, nesse momento, fosse levado a confiar inteiramente em Deus e na sua palavra. E quando você for tentado a agir contrário às palavras de Deus, fique com a palavra de Deus, porque foi isso que Neemias fez, a despeito da perseguição, a despeito da dificuldade, mas ele continuou fazendo a vontade de Deus e a vitória foi garantida. Então, muito bom, espetacular. Com isso a gente encerra, viu, o nosso código de hoje. Na semana que vem a gente vai estar de volta e eu quero te dizer o seguinte... O último número é o 5, tá? Você que prestou atenção. Parabéns! Pastor, termina pra gente aí com uma oração. Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lições que aprendemos a respeito da vida de Neemias. E Esdra também. Homens que foram usados por Ti para realizar uma grande obra. E hoje Tu nos chamas também para realizarmos uma grande obra na nossa vida. Continua nos abençoando para que possamos agir de acordo com a Tua vontade. De acordo com o teu querer, diante das perseguições, diante das provações, das calúnias, tudo isso foi sofrido por Neemias, mas que possamos avançar com a certeza de que tu lutarás por nosso intermédio. Amém. E que essa batalha não é nossa, mas essa batalha é tua. Amém. Por favor, Senhor, nos ajuda a confiarmos mais em Ti e menos em nós. Nós te suplicamos essas bênçãos, não porque merecemos, mas por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Com isso, então, encerrado. Procure uma igreja adventista. E lá você vai estudar muito mais. Amanhã tem culto, tem escola sabatina, tem muita programação boa. Você é o nosso convidado. E acesse aí, ó, encontreumaigreja.com.br para saber onde tem uma igreja adventista bem pertinho de você. Tá bom? A gente se encontra aí daqui a pouquinho com muito mais no nosso programa. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.